Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. E aí, parece comigo ou não parece? Isso aqui foi uma caricatura feita num evento do Java One, lá em São Paulo, né? Acho que há uns 10 anos atrás, eu nem lembro quanto tempo atrás. E o cara que colocou um queixo aqui ficou, não sei, ficou meio suspeito essa caricatura, mas eu gosto muito dessa lembrança aqui do evento. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos agora para a nossa terceira aula do nosso curso intensivo de React e Next. Ainda estamos falando da parte mais básica, mas calma aí que a gente vai chegar em assuntos, digamos assim, para integrar mais com o próprio Next e as funcionalidades mais recentes, legal? Pessoal, esse conteúdo do curso intensivo de React e Next e vários outros que a gente vai soltar aqui no canal do YouTube nas próximas 2 semanas, e tem muito conteúdo legal que vai ser produzido nos próximos dias também, tem como objetivo principal a preparação e o aquecimento para a semana da transformação.dev, que vai acontecer no dia 8 a 11 de maio. A gente está muito empolgado com tudo que vai acontecer nesse evento. Pense que a gente trabalhou muito, mas muito mesmo, para te entregar algo que realmente faça diferença na tua vida como programador. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma virada de chave para muita gente. A gente tem muita experiência com transformações de vidas na Coder. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então fica comigo nos próximos dias, porque vai ter muito conteúdo legal sendo disponibilizado aqui no canal do YouTube. Mas se você não se inscreveu ainda, não perde essa chance e garante a tua vaga clicando no link abaixo na descrição. Não se esquece, compartilha também com seus amigos e com os teus colegas programadores, porque eu tenho certeza que vai ser muito transformador para você. Link na descrição e bora pro vídeo. Vou mudar aqui para visualização da tela do meu computador. Renderização, faltou um N aqui, né? Mas a gente vai trabalhar basicamente esses dois temas, né? Renderização condicional e renderização de listas, e provavelmente na sequência, pensando aqui rapidamente, a gente deve ir para a parte de hooks, tá? Eu pensei em renderização condicional, fazer um exemplo de como se fosse perguntas frequentes, né? Um FAQ. Você tem lá as perguntas, você clica na pergunta e ele abre a resposta, tá? Clica na pergunta e abre a resposta. Então, poderia ser uma possibilidade, porque existe uma renderização condicional. E com relação a listas, eu pensei em criar como se fossem uns cards de produtos. A gente pegaria lá, sei lá, os produtos ali, colocaria esses cards, e quando o usuário adicionasse, ele iria para um outro componente, como se fosse o carrinho de compra, né? Os produtos seriam adicionados dentro desse carrinho. Eu acredito que esses dois exemplos, embora sejam dois temas que poderiam ser ministrados de forma muito rápida, se a gente for montando exemplos um pouco mais interessantes, aí acaba demorando um pouco mais. Eu acho que vai dar aí aproximadamente uma hora e pouco de aula, tá? Que é mais ou menos o que a gente fez no primeiro dia e no segundo. Então vamos lá. Eu já vi alguns feedbacks de vocês, né, da aula 1, muito legal. Uma pessoa perguntou se funcionava no Windows 7, né, e eu vi que o Next funciona com o Node 13 e o 13 funciona no 7, acredito que não vai ter dificuldade. Algumas pessoas perguntaram sobre o tema. Eu estou usando o Winter is Coming, né, é um tema aqui do John Papa. E em relação aos plugins, né, tem o Tailwind CSS, que ajuda a completar o código. Um outro plugin aqui é o Prettier, né, para formatação, mas não é necessário. O Post CSS Language Support, ele vai ajudar na segunda aula. Era até para eu ter comentado, né? A gente fez aqui um import de componente e depois eu criei aqui, ó, essa classe botão, e esse apply, ele eventualmente fica marcando com erro se você não tiver esse plugin, tá? Mas isso não vai atrapalhar, vai funcionar, só vai ficar aí como se tivesse errado, mas é porque ele não reconhece essa sintaxe por padrão. Além disso, eu acredito que tenha só o Material Icon Theme, né, que é o tema, e no mais, penso que nenhum outro vai exercer nenhuma influência maior aqui nos nossos exemplos não, tá? Acho que o Tailwind CSS talvez seja o mais importante
para você ter o complete dentro do class name, né? Quando você for colocar as classes do Tailwind, fica bem mais fácil para ir completando automaticamente. Legal. Beleza, com isso, nós vamos agora para o nosso primeiro exemplo de renderização condicional. Eu vou criar uma pasta aqui chamada condicional. Aqui dentro, eu vou criar um componente chamado FAQ, certo? Que seria das perguntas frequentes, e depois eu vou criar um componente. Aqui, FAQ seria todas as perguntas, eu vou criar um especificamente para uma pergunta, e a gente vai usando esses componentes aqui. Legal. Deixa eu criar só a estrutura do componente, export, default, function, FAQ. Vou aqui uma função, vou retornar aqui uma div e posso colocar aqui, sei lá, FAQ. Beleza. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de propósito, só para vocês entenderem, ó. Vou criar aqui uma pasta chamada também condicional. Vou colocar aqui o nome vai ser FAQ.tsx e não, vou colocar aqui FAQ.ts, vou esquecer como se tivesse esquecido o X, vocês vão perceber, ó, se eu colocar aqui export, default, function, página, FAQ e colocar aqui, por exemplo, e eu tentar colocar uma div, der um Ctrl espaço, ele não vai ter essa opção, né? Se eu colocar aqui uma div assim, ele vai ficar tipo reclamando, como se fosse um erro, porque dentro da sintaxe do TypeScript não tem uma div dessa forma. Esse tipo de sintaxe é inválido, tá? Por isso que ele pode até suportar, pode até funcionar o código e tal, mas você ficar com a IDE, digamos assim, dando problema, não é tão interessante. Por isso que o JSX ajuda a misturar, colocar essa sintaxe do JSX, e ele entende e te ajuda, inclusive, a fazer o complete, te ajuda a codificar de uma forma interessante. Então aqui, basicamente, eu vou importar lá o meu componente FAQ, tá? E dentro do componente FAQ, deixa eu trocar aqui para renderização, né? Condicional barra FAQ. Acredito que vai mostrar aqui, pronto, aqui o nosso componente FAQ. Eu posso aqui já pedir para ele usar o flex, justify center, items center e ocupar a tela inteira, então já vai colocar aqui o FAQ no meio, tá? Embora ainda esteja bem pequeno, dê um zoom aqui, depois a gente tira o zoom. Legal. Então vamos lá. Eu vou precisar criar aqui um outro componente que vai representar a pergunta e a resposta, e é nesse componente que eu vou colocar a questão da renderização condicional. A gente faz de uma versão e depois a gente vai evoluindo de acordo com a necessidade. Então, ó, pergunta ponto .tsx, e a pergunta já vai conter também a resposta, tá? Então, vou colocar aqui, ó, export, default, function, pergunta. Aqui eu vou colocar a div pergunta, sem problemas, e aqui dentro do FAQ eu posso simplesmente colocar aqui, ó, pergunta, colocar aqui 4 perguntas e a gente vai ter já as nossas perguntas aqui. Beleza, como é que a gente pode, inicialmente, definir que eu vou ter aqui uma área que representa a pergunta e outra área que vai ter a resposta. Uma coisa que a gente pode fazer, depois eu posso integrar com ícones, para colocar o íconezinho para baixo e para cima, de acordo com a necessidade. Eu vou separar em duas partes aqui, vou separar uma div que vai representar o que seria a pergunta, e eu vou colocar aqui uma div que vai ser a resposta. Então, eu vou ter aqui a pergunta, e aqui eu vou ter a resposta. Legal? Então, para cada um, eu tenho pergunta e resposta, e aqui eu vou querer agora criar um delimitador para a gente entender onde é que está cada elemento, certo? A gente vai mexendo, como eu não planejei necessariamente como vai ficar, a gente vai mexendo aqui, depois eu vou tirando e deixando de uma forma que faça sentido. Eu vou colocar aqui uma borda branca, deixa eu só
quebrar isso aqui logo em múltiplas linhas, porque pode ser que seja importante. Vou colocar aqui um rounded MD, vou colocar aqui um padding de 5. Pronto, ó, coloquei pergunta e resposta. Normalmente você deixa assim mesmo, né? Uma embaixo da outra. E eu vou definir aqui que a minha pergunta vai ter uma cor diferente da resposta. Então, eu vou colocar esse padding aqui, talvez seja melhor colocar em outro lugar, mas eu penso já nisso. Ó. Vou colocar aqui um background, BG, zinc. 500 está muito claro, eu acho. 700. Ó, coloquei aqui, vou tirar esse padding 5 aqui, vou colocar para cá, só para a gente ver como é que fica. Pronto, aqui é a pergunta e a resposta também. Eu vou colocar aqui um padding 5. Vou fazer da forma que seria mais simples e lá na minha página, que aqui a página não, vou procurar lá na página, eu vou colocar um gap para não ficar grudado, pelo menos um gap de 2, que as perguntas ficam separadas, tá? Deixa eu ver porque que não deu certo. FAQ, sim, porque o FAQ é um só, né? Eu tenho que colocar lá no FAQ. Então aqui, ó, class name, vou colocar aqui um flex call, gap 2. Aí a gente vai ter aqui um espaço entre cada uma delas. Beleza. Eu vou fazer com que essa área aqui de cima, ele apresente o cursor do mouse, ó. Posso colocar cursor pointer, para dar a ideia de que quando o usuário estiver aqui em cima, ele tenha uma área clicável, que ele possa tanto fechar e esconder e mostrar a pergunta, tá? E aí a gente vai trabalhar com a questão da renderização condicional. Uma das primeiras possibilidades, se não há, digamos assim, uma integração entre as perguntas, tem algumas dessas perguntas que você vai, quando você abre uma, automaticamente fecha a outra. Quando você fecha uma, né, ele vai sempre mantendo somente uma aberta, como se fosse um accordion, né? Nesse caso, eu vou começar de forma independente, depois a gente pode migrar para essa solução. Então, eu posso criar um estado interno. Lembra que a renderização ela pode mudar a partir das propriedades que você recebeu no seu componente ou a partir de um estado interno. Então, eu posso começar aqui uma solução simples, criando um estado dizendo se a pergunta está aberta ou não. E ela pode começar com falso. Então, vou colocar aqui que é do tipo boolean. Então, use state, a gente já usou o use state na aula passada, acho que foi na segunda aula. E aqui a gente pode usar esse aberto, ou se é verdadeiro ou falso, para mostrar aqui esse conteúdo. Esse conteúdo pode ser exibido de acordo com essa característica. Tem várias formas de fazer isso. Uma forma simples é você usar aqui Lembra que sempre que você tem um par de chaves, você começa a escrever código JavaScript, você pode utilizar variáveis, parâmetros que estão no mundo do JavaScript. Aqui dentro eu estou dentro do JSF e aqui fora eu estou no JavaScript. Nada me impede, por exemplo, ó, eu não cheguei a mostrar isso, mas você pode criar uma constante, vou colocar aqui temp, recebe, sei lá, H1, olha que legal. Ou seja, você pode ter aqui uma constante e você pega essa constante, por exemplo, e usa aqui dentro. Não tem problema. E você vai ver que ele colocou o H1 aqui, embora ele não esteja grande, né? Porque o teu índice CSS tira todo ou pelo menos grande parte do estilo padrão que o browser coloca nas tags e deixa as tags o mais simples possível. Ou seja, você pode criar uma variável aqui ou uma constante e referenciar essa constante ou variável dentro das chaves, tá? Aqui no caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer trabalhar uma renderização condicional da seguinte forma, só para a gente começar, ó. Vou colocar aqui aberta. Se tiver aberta, eu vou querer retornar sim. Se não tiver aberta, eu vou querer retornar não, tá? Então, o fato de não estar aberta, a gente vai ver, ó, ele vai ficar como não, tá? Como é que a gente pode modificar esse valor? Ou seja, mexer no aberto para que a renderização mude.
A gente pode colocar aqui associada a essa div, por exemplo, eu vou quebrar aqui em mais de uma linha, um evento, um onClick, tá certo? E aqui no onClick a gente pode fazer essa alternância. Ou seja, eu vou setar o valor de aberto para ser o contrário do valor atual. Ou seja, se o valor atual é falso e eu nego o valor atual, ele passa a ser verdadeiro. Se o valor é verdadeiro, ele passa a ser falso. Ou seja, sempre que eu clicar aqui nessa div, ele vai alternar o valor do estado. E alternando o valor do estado, isso aqui vai gerar uma renderização diferente. Ó. Se eu salvar e clicar aqui, ó, sim, não, a mesma coisa aqui, ó, sim, não, sim, não, tá? Como você vai clicar aqui, eu acho que tem uma classe que você diz para ele não selecionar esse texto. Agora, se eu vou lembrar, ó, select none, eu acho. Então, ou seja, você pode clicar quantas vezes quiser, o texto não vai ser passível de seleção, tá? Acho interessante nesse caso. Beleza, então aqui nós temos aqui a nossa versão inicial mostrando sim, não, ou seja, que já é uma renderização condicional. Ele está renderizando algo, né, ou sim ou não, de acordo com o valor. A gente pode, por exemplo, usar aqui um operador ternário, que eu usei, que é exatamente, se for verdadeiro, o primeiro é retornado, se for falso, o segundo é retornado. Você também poderia fazer só assim, ó, que também é uma estratégia que o JavaScript permite. Você coloca um i comercial e aí você coloca, por exemplo, aberto. Opa, aberto. O que é que significa isso? Que se essa expressão for verdadeira, ele vai analisar essa segunda parte da expressão. Se essa expressão for falsa, ele não vai analisar a segunda parte da expressão. Então, aqui também é uma outra alternativa que a gente pode fazer. Agora, ele não vai ficar alternando entre sim e não, mas entre exibir o aberto e não exibir ele. Ó. Então, clicando aqui, vai sumir. Clicando aqui, vai aparecer aberto. Clicando aqui, vai sumir. E vai ficar alternando entre esses dois valores. Certo? Então, aqui, como a gente tem a borda arredondada, o overflow hidden vai ajudar a ele não ficar com... Aqui bem na quina, se eu não colocar isso, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai meio que ficar por cima da borda, ó. Porque é quadrado, então ele passa por cima. Mas quando eu coloco o overflow hidden, ele vai acompanhar e aquilo que estiver indo para fora do elemento, ele vai simplesmente esconder, tá? Então a visualização fica um pouco melhor. Legal, então agora eu tenho aberto e fechado. Eu posso usar essa mesma técnica para mostrar esse trecho aqui de JSX se tiver aberto apenas. Então eu posso tirar essa string aqui, colocar um par de parênteses, porque aí eu defino uma expressão. Normalmente quando eu tenho múltiplas linhas, eu coloco dentro de parênteses, da mesma forma que eu coloquei aqui parênteses aqui em cima e embaixo, para colocar todo o código, já que tem múltiplas linhas, né? Eu coloquei esses elementos aqui com múltiplas linhas, então essa expressão só será analisada se o valor de aberto for verdadeiro. Então agora o que a gente tem é isso aqui, ó. Se eu dou um refresh, todas as perguntas começam fechadas, sem exibir a resposta. Quando eu clico aqui, agora aparece a resposta. Quando eu clico de novo, eu fecho a resposta. Eu posso abrir todas, não é um problema, né? Porque da forma que foi feito, ele vai permitir abrir todas, mas eu já tenho aqui uma renderização condicional. Legal? Beleza. Uma coisa que a gente poderia fazer aqui, além de melhorar o visual, é, obviamente, passar a pergunta e a resposta para cá. E aqui até poderia depois se transformar em um exemplo de renderização de listas, né? Porque eu vou ter vários elementos e tal, mas eu não sei se eu vou fazer esse ou deixar só para o próximo mesmo. Mas, de qualquer forma, faz sentido que a pergunta seja fornecida fora. Então, eu vou criar aqui uma interface chamada pergunta props, que vai ter, vai ser o texto da pergunta e a resposta da pergunta também
é obrigatório, então vou passar esses dois valores para cá. Uma vez que eu passei o pergunta props, eu posso colocar aqui, ó, props, recebe pergunta props. Eu vou passar aqui props.pergunta, props.texto, né, que seria o texto da pergunta, e aqui o props.resposta. Beleza. Agora, lá no meu FAQ, ele vai exigir que eu passe esses valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, pergunta e... Não, pergunta não, né? Texto. Texto da pergunta e a resposta. Talvez faça mais sentido colocar a pergunta, que eu estou todo o tempo confundindo, né? Mas tudo bem. Texto é pergunta e resposta. Eu vou entrar aqui no Loren Generator da vida, que aí eu vou pegar aqui qualquer... Tem a opção de gerar, mas eu vou pegar um que já está gerado aqui. Vou pegar aqui, que vão ser as minhas respostas. Beleza. Ver se vai dar certo. Deu. Vou colocar para cá. E a pergunta: quem descobriu o Brasil? O que é TypeScript? React é um framework? Quais as principais funcionalidades do Next.js? Pronto. Então, defini aqui as minhas perguntas. E agora, se a gente voltar aqui, ó, aqui a nossa aplicação com as perguntas com renderização condicional, tá? O que eu poderia definir aqui na minha pergunta um tamanho, inclusive um tamanho baseado no tamanho da tela como um todo. Ó, eu posso fazer assim, que a largura vai ser, por exemplo, 3/5. Ele tem esse tipo de classe, ó, 3/6, 3/5 e tal, da tela, tá? E aí, vamos ver se ele funciona aqui. Não funcionou, 3/5, por que não? Tá 60% e eu tenho que definir algo que vai ocupar a tela toda, que é o que vem antes, o FAQ. Então, eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou colocar o FAQ para ser 3/5 e não as perguntas. As perguntas eu vou colocar para ela ocupar o espaço todo, certo? Deixa eu tirar aqui. Pronto, vou colocar o FAQ para ocupar 3/4. Ó, e de fato agora ele ocupou os 3/4. E aí você pode até pensar o seguinte: ah, Léo, mas se for um dispositivo móvel, por exemplo, um celular, faz sentido ocupar 3/4? Talvez faça sentido ocupar mais espaço. Então a gente pode colocar isso aqui para ser de uma tela MD em diante. Se for uma tela de celular, a gente pode simplesmente não falar nada e só colocar uma margem nas laterais, por exemplo, do FAQ, para ele não grudar na tela. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Se eu fizer isso, ele está ocupando 3/5 e, ó, a partir desse momento ele ficou aqui, né? Então, o que a gente pode fazer, talvez, é ocupar, deixa eu ver se funciona um percentual, acredito que sim, 90% da tela. Então, aqui, ó, chegou em celular, ele vai ocupar 90% da tela e cresceu muito, ele vai ocupar 3/5. Então, é uma possibilidade para a gente colocar aqui no nosso exemplo. Beleza. Deixa eu ver se está tudo gravando. Tá. Então, vamos lá. Tenho aqui a minha renderização condicional. Uma outra forma que daria para a gente, se a gente quiser criar um exemplo como esse, imagine que eu vá criar aqui uma tag chamada if.tsx e essa tag vai fazer o seguinte trabalho, ó. Vou criar aqui um function if. Essa tag vai receber as propriedades e eu vou criar aqui uma interface chamada if
props, e basicamente ele vai ter um teste, tá? Vou colocar em português mesmo aqui, vai ser um boolean. E esse teste vai dizer para mim se ele deve ou não renderizar os filhos dessa tag. Então, basicamente, eu posso fazer isso, ó. Props.teste, se ele existir, ele retorna o props.children, tá? Aqui eu preciso declarar que ele pode receber children também, tá? Que ele deve receber, que não é opcional. Se tiver o teste for verdadeiro, ele retorna os filhos, se for falso, ele retorna nulo. Aqui a gente poderia pegar esse componente, e esse componente ele não tem nenhum código JSX, engraçado, né? Ele poderia ser inclusive um arquivo .ts que não teria problema, que é só JavaScript, né? O TypeScript puro, digamos assim. Mas aqui dentro do nossa pergunta, em vez de fazer essa estrutura, eu poderia fazer, por exemplo, ó, if, aí eu coloco aqui teste aberta, isso aqui ficaria aqui dentro, caso contrário, ele vai fechar o if. Então, aqui também seria uma forma de você definir um código dentro de um contexto de tags, continuar ainda dentro do contexto de tags, você cria uma tag que vai fazer esse trabalho para você. É para funcionar ainda do mesmo jeito, ó. Não tem problema, você simplesmente criou uma tag que vai te ajudar aí na renderização condicional. Legal? Uma forma que a gente tem, se a gente quiser, por exemplo, acrescentar aqui uma... Eu posso... Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais escuro, vai ficar mais interessante. Sei lá, 900, ver se fica legal. 900 fica um pouco mais escuro do que o desejado. 800 acho que fica legal. E a gente poderia colocar também aqui a borda, para não ser também tão clara assim. Então, colocar um zinco. O zinc é a cor que é realmente cinza, né? O gray, ele é meio azulado aqui no Tailwind. Então, colocando aqui, sei lá, uma borda 600. Ó, ficar uma borda um pouco mais discreta. E a gente poderia até integrar, tem o Tabler Icons I.O. Se você clicar aqui na versão do React, pegando aqui esse comando, ó, aqui ele não copia, mas aqui copia. Ó. Pegar esse comando, vou aqui no terminal. Cadê o terminal? Pronto, tá aqui ele. Vou instalar essa dependência e a gente pode usar esses ícones dentro do nosso exemplo, né? O ícone é algo que a gente acaba usando muito frequentemente nas aplicações, então é legal instalar uma dependência para utilizar esses ícones. E é super fácil, né? Bastou instalar e você usa o ícone que já está configurado. Deixa eu ver aqui, a instalação é para ser rapidinho, não preciso nem contar uma piada, né? Imaginem eu contando piada aqui, não ia ficar muito legal não, mas tudo bem. Run dev. Então, só afastar para cá. Pronto, aqui é a pergunta e aqui eu posso fechar. Beleza. Então, o ícone, agora para descobrir o ícone vai ser legal, mas deixa eu ver aqui. Eu tenho o texto da pergunta e eu posso colocar o ícone aqui, né? Então, eu vou colocar envolver isso aqui num span. Opa, deixa eu pegar isso. Ctrl X, span. Vou colocar o texto aqui. E vou colocar o ícone, dar um espaço aqui. Down. Isso aqui para baixo pode ser o arrow, caret. Não sei se é o caret, acho que é. Chevron, deixa eu colocar aqui o caret para ver. Caret down. Colocando aqui o ícone. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Não sei se ele está com alguma cor diferente. Caret down, a pergunta. Acho que era para ter aparecido. Não sei por que não apareceu aqui. Deixa eu ver. Ícone 24 horas. Pronto, apareceu agora o carrot. Nem é o carrot não que eu quero.
Acho que é o chevron. Chevron down. Aqui, mais de um. Chevron left, up, down. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto, é exatamente esse. E aí, eu não vou querer esses outros dois ícones. E aí a gente vai aqui, ó, na pergunta, eu vou colocar, além disso, vou colocar aqui um flex e um justify between, que ele vai colocar a pergunta de um lado e o ícone do outro, ó, aqui, tá? E aí, normalmente, quando ele tá, eu acho que ele fica para cima, quando tá fechado. Eu não sei qual é a ordem aqui, mas tudo bem, vamos ver aqui o que é que fica mais interessante. A gente pode também aplicar uma renderização condicional. Só que agora eu quero aplicar uma renderização condicional que vai ficar alternando entre dois elementos, tá? Então, eu poderia fazer uma expressão. Então, aberto ou aberta vai exibir esse ícone. Se for fechada, ele vai exibir o chevron up. Ver se fica legal dessa forma. Então, agora ele vai mostrar, ó, então, para cima, para baixo, acho que fica interessante assim, né? Ó, para baixo, e aí ficou para cima, ou o contrário, dependendo de como fizer mais sentido para vocês aqui. Então, a gente já tem renderização condicional. A gente até poderia fazer aqui um outro condicional, né? Não sei se faria muito sentido aqui na prática, if else.tsx, teria formas, digamos assim, mais estranhas de fazer isso, mas a gente poderia fazer algo mais ou menos assim, ó. If else props. E aí, se o teste for verdadeiro, você pega o primeiro filho. Se não for verdadeiro, você pega o segundo filho da lista de elementos que você passou para o if else, né? Então, isso aqui é para funcionar também. Você está usando, porque, na verdade, quando ele passa os filhos, né? Ele passa uma array de elementos e você pode eventualmente pegar o primeiro ou o segundo. Eu nunca usei dessa forma na prática, mas você poderia fazer alguma coisa assim, ó. If else. Deixa eu só mudar aqui o nome do componente, porque senão ele não importa. If else. E aí eu vou trazer, ó, if else, vou ter o teste aberta, e aí eu vou passar os dois elementos e vou fechar aqui, certo? Então aqui, por padrão, você tem que ter dois elementos dentro, né? O primeiro vai ser exibido quando for verdadeiro e o segundo quando for falso. Também é uma possibilidade, eu uso mais da outra forma, tá? Mas continua funcionando perfeitamente. Só para mostrar para vocês um pouco de como integrar React com TypeScript e você ter componentes que podem fazer parte do trabalho que você está exibindo. Nesse caso, eu vou deixar vou tirar esse trecho aqui, vou voltar o que estava antes, certo? E eu vou colocar esse trecho aqui comentado só para a gente. E aí, para comentar é fácil, né? Você seleciona o trecho, né? No caso aqui, command barra, descomenta ou comenta, ou control barra, comenta ou descomenta. Eu vou deixar aqui comentado só para vocês entenderem que também é uma outra possibilidade, mas normalmente eu acabo, quando é uma renderização condicional, eu acabo fazendo a renderização dessa forma aqui. Legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, aí a gente já teria que envolver a questão de renderização de listas, né? Que é para eu ter esse estado aqui não sendo controlado dentro da pergunta e eu controlar esse estado diretamente dentro do FAQ. E aí eu poderia dizer qual é o elemento que está ativo. Na verdade, eu nem precisaria de lista. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso controlar aqui, eu vou criar um ativo, set ativo, e esse ativo seria um número, por exemplo, 0, 1, 2, 3 e 4. E aí eu posso criar uma flag aqui na pergunta dizendo se está aberto ou fechado, ou seja, lembra que eu falei para vocês, ou você tem
um estado interno que controla isso, ou você passa isso por parâmetro. Do ponto de vista do componente, não importa muito. Você pode simplesmente tirar isso aqui e agora acessar props. Pergunta aberta. Então, vou colocar aqui aberta. Então, aberta e props.aberta. Dessa forma, por que ele está dando erro aqui? Deixa eu ver. Set aberta. Aí eu vou ter que, o que é que vai precisar acontecer? Eu vou ter que notificar para o componente Py, aí a comunicação indireta, que essa flag mudou. Então, aqui eu vou criar uma função chamada aberta, ou alternar visibilidade, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu vou precisar passar essa função e eu vou chamar aqui, ó, alternar visibilidade. Eu não sei exatamente qual é a flag, eu simplesmente passo a chamar a função alternar visibilidade, que eu tenho que acessar a partir de props.alternar visibilidade. Pronto. Com isso, eu posso até tirar essa função aqui, basta passar essa função, sempre que ele clicar, ele vai chamar alternar visibilidade, e eu preciso passar agora o alternar visibilidade para as minhas perguntas. Então, o que eu vou fazer? Ó? Esse alternar visibilidade, o ideal é ele precisa passar algum ID para que eu consiga identificar. Aqui eu tenho que ter por exemplo, um índice dessa minha pergunta, índice, que vai ser um número. Aí fica um pouco mais complicada a solução, né? Mas aí você consegue controlar. E aqui o alternar visibilidade vai receber o índice que foi selecionado, digamos assim, tá? Ou desselecionado se ele já tiver selecionado. Então, beleza, eu vou passar aqui o índice, aqui eu tenho que voltar para ser uma função e chamar, e passando o props.índice, beleza. E aí com isso agora eu consigo lá no meu FAQ, eu vou criar uma função de alternar visibilidade, beleza. Vou receber aqui um índice. Se o índice que eu recebi for exatamente o ativo, eu coloco um valor inválido e todos vão fechar. Se ele não for, eu seto um determinado índice para ser o ativo. Eu vou precisar passar essa função como parâmetro para todos os meus componentes. Então, aqui se eu ir para formatar, eu vou colocar aqui, ó, alternar visibilidade, vai ser essa função. Vou passar isso para todas as perguntas, para essa e para essa. E vou precisar passar aqui um índice, tá? Então, esse aqui vai ser um índice 0. Deixa eu ver aqui, índice 0. Depois aqui vai ter um índice 1. Vai ter o índice 2. O índice 3. Eu poderia fazer isso dentro de um contexto de uma lista, mas como eu não trabalhei lista ainda, eu não fiz. E o último parâmetro que eu preciso passar é saber se ele está ativo ou não. Então, ó, o aberto, né? Aberto ou não. Então, se o ativo for 0, ele está aberto. Aqui é a mesma coisa. Se o ativo for 1, está aberto. Se o ativo for 2. Aí você está perguntando, Léo, mas tem muita repetição aqui. Tem porque a gente não está lidando com renderização de lista, né? Mas quando a gente lidar com lista, a gente vai conseguir resolver isso. Agora pronto, ficou mais complexo, né? Mas eu estou gerenciando o estado, digamos assim, de abertura e fechamento em um único lugar. Então aqui, ó, clicando, fecha. Se eu abrir o segundo, é para ele fechar o primeiro, ó. Então agora a gente tem um comportamento mais ou menos parecido como é um accordion, né? Você vai trocando e somente uma das perguntas podem ficar abertas. Legal? Então demorou bastante aqui o nosso exemplo, mas fizemos um exemplo. Eu não quero simplesmente trazer a renderização condicional, porque é simples, né? Eu posso simplesmente colocar lá, ó, se for verdadeiro, renderize isso, falso, aquilo, né? Mas dentro de um contexto de um exemplo um pouquinho maior, fica mais interessante porque a gente consegue ver um pouco como funcionam as coisas integradas, inclusive usando aquilo que a gente já trabalhou no exemplo passado. Aqui a gente tem
um exemplo de comunicação direta, ou seja, você passa dados do componente pai para o filho. Quem é um componente pai? O FAQ. Quem é um componente filho? Pergunta. Eu passo os dados do componente pai para o filho, e o componente filho é capaz de me devolver um índice para que eu possa alterar, alternar a visibilidade das minhas perguntas. Beleza, fizemos o nosso primeiro exemplo, sobrevivi ao primeiro exemplo. Agora nós vamos para o segundo exemplo, para a gente trabalhar a renderização de listas, tá? De elementos. Eu posso fazer um exemplo mais simples e depois a gente vai para um exemplo mais complexo. Aqui nas instruções eu posso dizer que esse elemento aqui a gente matou, a renderização condicional, e agora a gente vai para a renderização de listas. Então aqui para a gente criar o exemplo de renderização de listas, tá? E renderização condicional poderia até fazer outros exemplos. Se vocês acharam, não, foi muito complexo o exemplo, não deu para entender muito bem, faz um mais simples, aí eventualmente eu encaixo esses outros exemplos, né, em aulas subsequentes. A gente pode estar indo e voltando, não tem grandes problemas. Então vamos lá, nós vamos renderizar listas. Eu vou criar aqui uma versão simples do exemplo. Então vou colocar aqui listas, e dentro de listas aqui nós vamos criar um primeiro exemplo, que vai ser o seguinte. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro das minhas pastas também uma pasta chamada listas, e aqui eu vou criar um básico.tsx, legal, básico.tsx, depois a gente pode fazer um outro intermediário e um mais avançado. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o nosso componente, default, function, página, lista básica. Então, vou colocar aqui, vou retornar uma div, e aqui eu vou colocar, sei lá, lista básica. Ok. Beleza. Com isso, nós temos aqui listas. Eu vou colocar também feminino aqui, listas básica. E aqui eu vou trocar para listas barra básica, para a gente ver nossa página sendo exibida. Pronto, está aqui a página sendo exibida. E aí o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso começar a partir de uma lista de strings. Eu quero só mostrar a lista de strings. Então eu vou pegar aqui, vou ver se eu pego aqui a lista do Campeonato Brasileiro Série A. Lista, como é que seria aqui? Lista Série A, Brasileirão Série A. Pronto, tabela do Brasileirão Série A. Então, vou pegar aqui o nome dos times na ordem. Vou pegar aqui, ó, Fluminense, Botafogo. Será que eu consigo copiar, hein? Acho que não, né? Não tá deixando eu copiar aqui, mas tudo bem. Deixa eu inspecionar aqui, ver se eu consigo roubar essa lista de alguma forma. Acho que vai ficar complicado, porque tem muitos dados aqui. Deixa eu ver se eu acho em outro lugar. Tabela do Brasileirão Série A. Pronto. Ver se eu pego aqui a lista, senão eu boto lista de pessoas. Ó, Fluminense. Ó, vou pegar aqui até os 10 primeiros. Pronto. Beleza. Com isso, eu vou colocar aqui a lista dos 10 primeiros. Então, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional, Bragantino, Flamengo, São Paulo e Goiás. Pronto, com isso, vou tirar essa classificação aqui, vou colocar aqui, colocar uma vírgula, e aqui eu consigo colocar abertura do array, fechando o array e tabela série A. Pronto. Recebe isso. Vou formatar, e agora a gente tem uma lista de times que eu quero passar isso para um componente para ele exibir os times, tá certo? Então, começando bem simples, com uma lista de strings, basicamente, eu vou passar para ele exibir. Então, dentro de listas, eu vou colocar
tabela série A. Não precisa, na verdade, nem ser uma tabela dentro, né? Poderia ser uma tabela, pode ser uma lista, não tem problema. Coloquei aqui tabela série A, mas não precisa necessariamente eu implementar como uma tabela. Então, vou colocar aqui function, tabela, série A, e aqui eu vou retornar uma lista ordenada, uma OL, e nessa OL eu vou colocar um LI aqui, só para a gente ter aqui um exemplo, time. Ok. E nesse componente eu vou esperar receber uma lista de strings para eu mostrar essa lista dentro da nossa página, do nosso exemplo. Por enquanto, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, tabela, série A, e vou colocar aqui tabela série A, que é o componente que a gente criou. Beleza, vamos ver como é que está aqui. Vou fechar essa página aqui, que não me interessa mais. E nós temos aqui a nossa tabela série A. Certo. Lá na minha página, que é essa aqui, eu vou colocar aqui um class name para a gente usar aqui um flex, justify center, items center. Vou colocar para ele ocupar a tela inteira. Aí a gente fica com o conteúdo centralizado. E o H1 aqui, a gente pode quebrar aqui mais de uma linha e também aplicar um estilo, class name, para ficar com text, sei lá, 5XL e o fonte black. Que ele fica com a fonte bem forte, né? Black. Legal. Então, nós temos aqui e a lista é para ficar embaixo. Então, eu quero que aqui eu tenha um flex call, ou seja, organizado no eixo da coluna. Beleza, eu coloquei aqui. Eu não sei se teria aqui para a gente colocar um ícone. Não sei se tem de bola. Ball, futebol. Pronto. Ó. Vamos ver se fica legal. Pronto, apareceu aqui a bola. Vou colocar o H1 para ser um flex. Ele vai colocar um do lado do outro. A gente pode colocar para ele alinhar items center. Tá? Vou colocar aqui um gap de 2, para ele não ficar um grudado no outro. E vou aumentar o tamanho aqui, o tamanho da bola para ficar, sei lá, 50. Deixa eu ver como é que fica. Pronto. E aí eu vou colocar aqui o stroke, que é a grossura da linha, para ser 1. Ele vai ficar mais fininho. E se a gente quiser colocar uma cor, por exemplo, ó, class name, aí teria que ser uma cor do texto, né? Text green. Acho que green tem mais a ver com futebol aí. Se a bola não é verde não, a grama que é verde, mas tudo bem, ó. Então, poderia ser uma possibilidade aqui para o nosso exemplo. Legal. Aí, aqui, com a nossa tabela, eu vou querer passar essa lista de strings como parâmetro para que eu possa exibir lá na tabela série A. Então, eu preciso exigir, né, uma propriedade. Então, eu vou colocar aqui ó, uma interface, certo? Essa interface vai ser série A, não, tabela, série A, props. Vai receber aqui os times, que é uma string, e eu vou colocar aqui, ó, props, 2 pontos, tabela série A, props. Legal. Agora que eu tenho aqui, eu vou colocar um console.log para a gente ver o props.time, props.times. Pronto. Eu vou passar agora a minha lista de times, né? Vou colocar aqui, ó, times. Vou passar para cá. Então, a minha lista vai receber um parâmetro do tipo times, que eu vou apontar para essa variável times. Até aqui tudo bem. Se a gente for lá e pedir para exibir, ele vai mostrar ó, o array de 10 elementos. Então, se eu limpar aqui, se eu der um refresh, ele vai mostrar para a gente esse array
com os 10 elementos, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Fluminense, Botafogo e tal, ele colocou, como eu comentei com vocês, né, 2 vezes. O segundo, quem está exibindo é o React DevTools, tá? Então ele está fazendo isso para a gente, mas a nossa aplicação só renderizou isso uma única vez. Beleza, agora que a gente tem essa informação, a gente pode agora renderizar esses elementos, transformando essa lista em elementos do tipo LI. Tem muitas formas de fazer isso. Vou começar aqui de uma forma mais simples. Ó. Vou começar aqui com um laço for. Então, eu vou colocar let igual a 1, props.teams.length e tal. E aqui eu consigo mostrar os elementos. Então, props.teams, índice i. E eu agora vou exibir os elementos de uma forma diferente. Se a gente descer, ó, agora eles estão sendo exibidos dessa forma aqui. Beleza. Eu posso até tirar aqui o console.log, e aí vocês vão perceber que se eu der um refresh, limpar aqui o terminal, né? E der um refresh, ele vai exibir todos os elementos no console. Eu estou indo por partes para a gente ver as diversas alternativas que tem. Ó. Ele mostrou aqui Fluminense, Botafogo, Fortaleza e todos os times aí que estão na tabela da Série A, os 10 primeiros, né? Legal. O que é que eu posso fazer aqui? Eu poderia criar uma constante chamada itens. Esses itens aqui pode ser do tipo n e vai começar vazio. E eu posso simplesmente pegar aqui itens.push, tá? Ó, itens, começar devagar aqui, mesmo gerando alguns erros. Itens.push, eu vou ter aqui uma LI, e dentro desse LI, eu posso colocar aqui, ó, props.time, e agora eu tenho, dentro desse array de itens, vários elementos do tipo JSX que representam itens de uma lista, certo? E se eu quiser agora exibir esses elementos aqui dentro, eu posso simplesmente passar um par de chaves e passar os itens. Tá? A gente vai ver que isso vai gerar um problema, mas a gente vai já corrigir. Então agora a gente tem ó, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Vasco e tal, está aqui os itens. Vamos ver se ele gerou algum problema aqui na nossa aplicação. Se a gente descer, ó, ele gerou um problema, tá? Dizendo o seguinte, ó, você acabou de renderizar uma lista, né? Mas cada elemento da lista deve ter uma chave única, certo? Ou seja, tem que ter uma propriedade chamada key, chave, e ele tem que ter uma chave única. E o React ele usa essa chave única para ele conseguir atualizar de forma mais cirúrgica. Vamos supor que você alterou apenas um único elemento da lista. Em vez de atualizar a lista inteira, que pode ser potencialmente grande, ele vai lá e atualiza especificamente um elemento. Então, como nós temos nomes de times diferentes, aqui eu posso usar como a chave dessa minha lista o próprio nome do time. Então, eu posso colocar aqui, ó, LI e tal, e se a gente der um refresh, ele vai exibir o nosso componente, a nossa tabela, e a gente não vai ter nenhum tipo de erro associado aqui. Ele continua mostrando no terminal, porque a gente ainda está colocando aqui o console.log, tá? Mas se eu der um refresh, você vai perceber que ele não vai gerar nenhum erro nessa renderização condicional. Beleza, fizemos aí a nossa tabela. Se a gente olhar aqui, eu posso colocar isso aqui dentro de uma expressão. Eu posso colocar assim, posso quebrar isso em múltiplas linhas, sem problema, para ficar um pouco mais fácil de ver. E posso até, inclusive, colocar aqui um class name dizendo que o texto vai ser um XL, um texto um pouquinho maior. Tá? Ó, agora a gente tem o texto um pouco maior. E em relação à lista, deixa eu ver aqui, ó, list, item, inside, outside, non-disk, decimal. Pronto, eu vou colocar aqui um list decimal. Ver se ele coloca aqui, ó. Aí ele colocou os números da lista, ó, 1, 2, 3 e os 10 primeiros times do Brasileirão 2023. Então,
Legal. Então, nós estamos com a nossa lista exibida. Essa é uma possibilidade. Provavelmente, essa possibilidade acaba não sendo a mais utilizada na hora que você vai colocar aqui na sua aplicação, criar um for e tal. O que muita gente faz é usar uma função do array chamada map, ou seja, você quer transformar uma coisa em outra. O que é que eu quero transformar aqui? Eu estou basicamente, nesse for, transformando uma string em um li, em um elemento do tipo li, para que eu possa exibir essa string como item de uma lista ordenada, que é uma OL, né? Order List, né? Uma lista ordenada do HTML. Então, aqui nós temos uma lista ordenada e dentro dessa lista ordenada nós temos vários LIs. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi transformar, você tem que colocar aqui, ó, transformar uma string em um li, tá? Eu posso transformar isso de outras formas. Por exemplo, eu vou criar aqui sei lá, itens 2, e aí eu posso fazer, ó, props.times.map, e aí nesse map eu vou receber cada time que representa um item da lista, e aí eu simplesmente retorno aqui, ó, já está até sugerindo aqui um li, que vai ter uma chave time, que vai ter o tamanho que a gente definiu, vou mostrar o time aqui no meio e vou fechar o li. Ou seja, dessa forma, em vez de retornar, de exibir os itens, eu vou exibir os itens 2, tá? Então, se você ver, ele vai continuar funcionando. Deixa eu colocar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais um parâmetro aqui no meu map, que no caso o segundo parâmetro é o índice, e baseado no índice eu vou definir se ele vai ter uma cor ou outra no texto, ó. Então eu posso aqui colocar esse trecho aqui dentro de uma aspas duplas, que aí eu posso eventualmente aqui dentro interceptar, ele já está até imaginando o que eu quero, ó. Se for par, ele vai mostrar gray 200 e se for ímpar ele vai mostrar gray 400, por exemplo. Então se a gente olhar aqui no nosso... Aí ele botou o background, né? Não ficou muito legal não. Deixa eu colocar aqui o texto. Então text, e aqui vai ser um text. Pronto. Ó, e aí ele ficou, ó, Fluminense, Botafogo um pouquinho mais escuro, Fortaleza, Palmeiras, Vasco e tal. Poderia colocar até cores mais marcantes, né? Ó, Blue 500 e aqui vai ser o Yellow 500 também. Então vai ficar um azul, outro vermelho, um azul, outro vermelho. Ficou claro que a gente está agora lidando com esse outro código aqui, tá? Que é E aqui eu posso até quebrar múltiplas linhas, ele acabou formatando numa linha só, mas tudo bem. Então aqui nós temos uma outra forma, que é pegar o map, né? Pegar aquilo que eu recebi por propriedades, usar um map para transformar uma string, que é o time, ele é uma string. E basicamente o que eu estou retornando é um li. Ou seja, aqui também eu estou fazendo a mesma transformação. E eu poderia, se quiser, pegar tudo isso aqui e simplesmente trazer aqui para dentro, colocar aqui dentro, certo? Formatando aqui, ó, ele pode diretamente dentro do próprio JSX nem usar o itens 2, nem usar os itens originais e a gente ter a renderização funcionando. Então, funciona super bem se você colocar diretamente dentro do seu código, ou você pode criar uma função para isso também. Eu posso pegar isso aqui, colocar dentro de uma função e chamar a função aqui embaixo. Eu vou deixar nessa segunda opção aqui, ó, o itens 2, vou trazer isso aqui para cá, só para a gente juntar, e eu vou comentar essa primeira parte aqui, tá? É mais fácil você ver usando o map do que usando um for com uma array. Legal, então fizemos aqui o nosso exemplo básico de renderização de lista com a tabela aqui
da Série A do Campeonato Brasileiro. Legal? Acho que dá até para aumentar aqui o tamanho do XL aqui, para ficar um pouquinho maior, acho que fica mais compatível com o que a gente tem. Beleza, o próximo exemplo que a gente poderia fazer é também uma renderização de lista, só para reforçar, tá? E essa renderização de lista poderia ter objetos mais complexos. Em vez de passar só um texto, eu poderia passar objetos mais complexos. Então vamos lá. Aí, eu acho que com esse exemplo a gente finaliza essa aula. Eu vou fechar aqui os arquivos. Deixa eu fechar aqui. A gente já começou a trabalhar com esse renderização. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Vamos pensar da seguinte forma. Dentro dos meus componentes, listas, eu vou criar aqui um elemento que vai representar um produto, certo? Vai ser um item, um produto item, por exemplo. E eu posso aqui até criar uma pasta chamada model. Dentro dessa pasta model, eu posso criar aqui um produto.ts, só para ser uma interface mesmo, ó. Uma interface produto. Essa interface eu vou exportar para ter acesso a ela fora. O produto vai ter um ID, o produto vai ter um nome, o produto vai ter um preço, e o produto vai ter uma descrição, e um produto vai ter uma imagem, e a quantidade não. Quantidade não vou colocar. E pronto, vou deixar essas informações aí, não vou me preocupar em calcular desconto nem nada, só ter o produto. A gente pode criar aqui na pasta SRC uma pasta de dados. Então, vou colocar aqui data. Dentro dessa pasta data, ou então eu vou colocar mais específica, de constantes. Certo? Aqui nessa pasta de constantes, eu vou criar um arquivo chamado produtos.ts, só para a gente ter aqui uma lista de produtos. Então, eu vou criar aqui produtos do tipo produto array, só importar. A gente vai ter um array. Opa. E nós vamos criar os produtos. Deixa eu ver se ele... ID, camiseta, preço, descrição. O que está faltando mais? A imagem. Imagem, eu vou usar daquele exemplo que a gente fez da imagem. Deixa eu ver aqui. Comunicação, básico. Nem lembro qual foi que a gente fez. A imagem aleatória. Nós temos aqui o source, feature. Aí tem o tamanho. Depois do tamanho tem o que seria o tipo uma pesquisa, né? Então, eu vou colocar aqui para imagem ser isso aqui. Eu vou colocar t-shirt e vou colocar aqui o tamanho. Se eu colocar 300 por 300. Legal. Aí eu vou colocar aqui uma vírgula. Qual é o próximo? Acho que ele finalizou, né? O primeiro produto. Só são esses atributos? Acho que sim, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui o segundo produto. 2, calça jeans. Assim é fácil, né? Então, imagem vai usar o mesmo, agora com jeans. Vou colocar aqui um terceiro produto. Tênis, tal, tênis esportivo. Vou colocar aqui uns camisa polo, tal, imagem. 5, camisa social, descrição, imagem, tal. E acho que os 6 produtos tá bom. Blusa, já tá se repetindo, né? Não, né? Camiseta, blusa, só tem os muito parecido, mas tudo bem. Blusa de lã, blouse. O último, 7 produtos. Jaqueta, 129, jaqueta de couro e tal, e pronto. Legal. Então fizemos aqui um que seriam uns dados mocados, e eu vou retornar aqui
esses produtos, a gente poderia até depois consumir uma API, né? A gente vai fazer isso principalmente quando a gente for para a pasta app. Eu vou mostrar como a gente consegue acessar métodos assíncronos, né? Usar métodos assíncronos para fazer um fetch, por exemplo, de uns dados de uma API para que a gente possa usar na nossa aplicação. Então, pronto, nós temos aqui agora o que seria uma lista mais complexa. Fizemos uma lista de strings e agora com uma lista mais complexa. E aqui nós vamos criar uma página dentro de listas, e aqui eu vou criar o que seria de produtos. Produtos.tsx. Vou pegar aqui a estrutura básica do nosso outro componente e jogar para cá. Aqui nós teremos página produtos. Vou apagar isso, deixar só a estrutura básica, aqui a div. E beleza, centralizado, e aqui teremos os nossos produtos. Vou tirar aqui os imports. Se a gente entrar aqui em listas, produtos, é para aparecer só os nossos produtos. Legal. E aí a gente pode criar dentro dos componentes um componente que vai representar um produto em si, tá? Então, vou criar aqui um componente chamado produto, item, para não conflitar com o nome que a gente já definiu lá do nosso modelo, né? Produto, então produto item. Aqui, export, default function, produto item. E o produto item, ele vai receber, eu vou definir aqui uma interface chamado produto item props. Ele vai receber um produto que é do tipo produto. Pronto, que é o meu modelo. Legal. Eu não vincularia, né, se você tiver uma aplicação mais complexa, com uma classe de modelo rica da sua aplicação, alguma classe mais complexa de regra de negócio. Eu vincularia esse dado com um objeto simples como é o produto aqui, né? Só uma interface com os dados e tal, mas não com objetos complexos, porque isso pode expor demais o seu negócio. Que só um comentário, né, um pouco fora do nosso contexto aqui de um exemplo mais básico, mas se você for para uma aplicação mais complexa, eu não acho que faça tanto sentido você colocar um objeto de negócio dentro do seu componente visual, porque isso pode gerar um acoplamento desnecessário. Mas é um assunto um pouco mais avançado para talvez um outro fórum, né, um outro momento. Mas vamos lá. Eu vou definir aqui uma div. Vai ficar tipo como se fosse um card. Assim, vou tentar implementar aqui como se fosse um card, né? O class name. Eu vou colocar aqui um template string. Primeira parte do nosso componente pode ser a imagem, tá? Então eu vou usar aqui uma imagem do Next. Deixa eu ver se ele importou. Next. Vou usar o src da imagem. src vai apontar para props. Opa, foi o que eu fiz aqui. Tem que colocar props aqui, né? Props, dois pontos. Produto, item props. Aqui vai ser props, ponto, produto, ponto, imagem. Vou definir o tamanho e a largura, pode ser 300 por 300. Aqui eu vou colocar um atributo obrigatório, que é, sei lá, imagem do produto. Beleza, formatei aqui. Ele formata às vezes um pouco estranho, né? Mas tudo bem, eu vou colocar aqui. Legal, então nós temos aqui o nosso produto. O que eu posso fazer para a gente começar a trabalhar já visualizando o produto, a gente não ficar totalmente aqui perdido, eu vou trazer aqui ó, o produto item, que é o meu componente. Já vou importar aqui os produtos, que é a nossa lista lá de produtos mocados. Eu vou pegar aqui um produto, pegando somente o primeiro elemento da lista, e aí eu vou passar esse produto para cá. Assim a gente já consegue
ver um produto item na tela. Deixa eu ver se ele aparece aqui, ó. É para aparecer só a imagem. Pronto, tá aqui a imagem. E a gente vai começar a desenhar. Eu vou colocar aqui um... Vamos lá. Flex call, o eixo da linha. Vou colocar aqui um border e um borderzinho. Vou colocar aqui claro, depois a gente ajusta, tá? Vou colocar aqui colocar a borda embaixo. Rounded. Rounded MD. E eu vou colocar também a imagem, class name aqui, para ser também um rounded MD. Beleza. Vou colocar aqui um padding de 1, que a imagem vai dar um espaçamento aqui em relação à borda. E na parte de baixo aqui, vou criar uma div, onde vai ter as informações do produto, tá? Então, eu vou querer colocar também com flex call. E a primeira coisa que eu vou querer colocar aqui nessa div vai ser o nome do produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, props. Eu até poderia, aqui no começo, ó, pegar o produto a partir de props. Porque aí eu não preciso ficar fazendo props.produto, não sei o que, props.produto, alguma coisa. Eu já pego o produto diretamente, aí eu faço produto, nome do produto. Então, primeira coisa que eu vou mostrar. Camiseta. Legal. Deixa eu dar aqui um certo espaçamento, um padding de 3. Pronto, vou colocar aqui o nome do produto para ser um pouquinho maior. Então, text 2XL e fonte black. Legal. Ó, aqui é a camiseta. Vamos colocar, aí a gente vai decidindo onde vai colocar o preto, e aí depois eu vou colocar um botão para... Primeiro a gente vai desenhar aqui como se fosse o card, depois a gente coloca todos os elementos na tela, e depois a gente adiciona ele como se fosse num pseudo carrinho de compra. Não vai ser só um elemento que vai armazenar esses produtos que foram adicionados, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu maximizar aqui. Então nós temos o produto, agora eu vou colocar o preço do produto. Então eu vou colocar aqui produto, pronto, preço. A gente vê, ó, tá aqui o valor. Eu vou colocar o símbolo do real aqui, real, preço do produto. Eu vou colocar o preço do produto na mesma linha do nome. Então eu vou colocar uma div, colocar os dois na mesma div. Se você quiser colocar na mesma linha, basta colocar aqui um class name flex. Aí ele vai colocar na mesma linha. Aí você pode colocar o item center. Ele vai alinhar no eixo vertical, já que o eixo principal é o da linha. E agora eu posso colocar aqui um justify between. Colocar entre uma coisa e outra. E a gente pode, por exemplo, colocar aqui o preço, para até ter um destaque aqui, não sei se vai ficar legal, talvez fique uma salada de fruta aqui, mas tudo bem, vou colocar aqui um preço verde, isso é uma mega promoção aqui de a blusa de R$ 39,90, pronto. Legal, eu posso colocar aqui um fonte bold, vai lá, legal. Coloquei aqui o preço do produto. Logo na sequência, a gente pode colocar a descrição do produto. Pronto, eu estou falando aqui, ele está escutando o que eu estou dizendo, já colocou a descrição. Deixa eu dar só aqui eu tenho um flex call, padding 3, eu vou colocar aqui um gap de 3 para cada elemento ele ir separando. Ó. Camisa branca, e eu não lembro mais se tem mais algum
algum atributo de produto. Deixa eu ver aqui, ó. O nome, o preço, a descrição e a imagem, basicamente são essas informações. Então, voltando para cá, então não tá assim uma Brastemp, né, no nosso card aqui, mas tudo bem. Talvez para melhorar só um pouquinho, eu vou colocar essa borda um pouquinho mais escura, para não ficar assim tão clara. Pronto, legal, fizemos aí o nosso produto. Vai ser interessante a gente ter um botão para adicionar, certo? Então, eu posso definir aqui mais uma outra div, e nessa div eu vou colocar um botão, eu vou usar aquela classe botão que a gente criou, vou colocar aqui um ícone, icon cart, shopping cart, não sei se é shopping cart, pronto. Ver se o que aparece aí no nosso, apareceu o carrinho, eu posso colocar aqui comprar, que aí vai aparecer carrinho comprar, legal, eu preciso dizer que ele é um flex e um W full, que ele ocupa o espaço todo, e eu posso centralizar aqui, ó, os itens, justify center, ele vai centralizar, posso pedir para ele dar um gap, para não ficar grudado o texto com o ícone, pronto. E eu acredito que a gente esteja aqui o nosso carrinho. Lá no componente.css, a gente pode até colocar, aqui eu não coloquei, quando ele dá um hover, né? Então, hover, a gente pode colocar aqui um blue 600, um pouquinho mais escuro. Ou seja, quando der um hover, ele tem esse efeito do azul escuro. Beleza, então a gente tem um produto sendo exibido. Uma coisa importante aqui é na hora de a gente exibir os produtos, a gente tem o produto item, agora eu vou colocar aqui seria lista produtos, alguma coisa assim. Então eu vou colocar lista produtos ponto tsx ou produtos em promoção ou pesquisa produtos, qualquer nome dependendo do caso de uso que você tiver estar trabalhando, né? Então, aqui no lista produtos, nós vamos ter export, default, function, lista produtos. Aí aqui eu vou retornar uma div. Eu vou querer fazer ele simples, não vou colocar com H1 essas coisas não. Então, eu vou colocar aqui uma div. Então, vai ter... Deixa eu voltar aqui. Eu vou só definir aqui as propriedades. Interface, lista produto props, vai receber uma lista de produtos, ok. Aí aqui eu vou receber props.lista produto props e vou querer renderizar essa lista. Basicamente, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no exemplo mais básico, que é converter alguma coisa em um elemento JSX. Converter, no caso, no primeiro exemplo, um string em um elemento JSX, agora eu quero converter um objeto produto em um elemento JSX. Então, aqui vai ser até mais fácil, eu acredito. Vamos lá. Ó. Aqui dentro eu vou pegar props.produto_map. Não preciso do índice, nesse caso, basta o produto aqui. Vou fechar aqui o chaves e fechar aqui. E aqui dentro eu vou simplesmente retornar um produto item, passando a chave, que vai ser o produto ID, e o próprio produto para ele ser exibido. A chave, porque sempre que a gente estiver renderizando uma lista, a gente precisa colocar uma chave para que o React consiga detectar esse elemento de forma única. Então aqui eu posso colocar um class name para dizer que é um flex. Eu vou dizer que é flex wrap, caso ele
termine o espaço, ele vai quebrando a linha, tá? Daqui a pouco a gente ajusta o resto. E aqui dentro da nossa página de produtos, agora em vez de exibir um produto só, eu vou pedir para ele exibir a lista produtos. Vou passar aqui os produtos que eu tenho. Vou fechar isso aqui, que eu não preciso mais. E eu não estou mais acessando o produto item diretamente. Então, só formatar aqui o código, só para a gente ver o que é que acontece. Vou só trazer para cá. Pronto. Então, nós temos agora os nossos produtos aí, né? Camisa polo vê um cavalo. Mas tudo bem aqui, beleza. Um cara que comprou camisa ganha um cavalo, né? R$ 50. Mas eu vou colocar a imagem para ficar um pouquinho menor. Deixa eu ver aqui, ela está 300 por 300. Eu vou colocar a altura. Vai ser... Vou colocar a mesma largura. Vou colocar uma altura menor, de 200. Eu vou mudar lá na minha lista para ele trazer imagens com esse tamanho, porque aí fica mais fácil de a gente montar, né? Então, onde tem 300 por 300, eu acredito que o 200 seria a largura, ou a altura, não sei, vamos ver. Beleza, ó, trocou. Ficou legal aí, camisa polo agora virou um carro, né? Mas tudo bem. E a gente pode colocar um espaçamento entre eles dentro do... Eu não gosto de colocar diretamente no produto item, né? Porque aí você força a sempre ter um espaçamento. Mas dentro da lista de produtos, que é onde você está renderizando tudo, aqui sim faz um sentido você colocar um gap 5, por exemplo. E aí ele vai colocar um gap não só no eixo vertical, como também no eixo horizontal. Legal? Então pronto, temos aqui os nossos produtos. E o que a gente pode agora fazer, a gente também fez aí a renderização condicional, tá? E aí o que a gente pode fazer agora, só para efeito de completar e acrescentando, aqui em cima a gente pode criar como se fosse um carrinho assim, mais simulado, e aí a gente vai adicionando esses elementos e vai passando isso para o carrinho. Então aqui, ó, eu vou criar um componente chamado carrinho.tsx, vou exportar por padrão, já está dando fome, viu, gente? Já não almocei ainda, mas tudo bem, vamos lá. Carrinho, e aqui eu vou criar um outro modelo chamado item carrinho, ponto .tsx, não, ponto .ts. O item carrinho, ele vai ser também uma interface, exportar por padrão, tomara que dê certo aqui, item carrinho, ele vai ter um produto, vou fazer bem simples aqui, um produto, do tipo produto, e vai ter a quantidade. Basicamente vai ter essas duas informações, só para que a quantidade não fica dentro do produto, né? Fica dentro do item do carrinho. Então aqui no carrinho de compra, ele vai criar aqui uma interface, carrinho props, vai receber os itens, e os itens aqui vão ser do tipo item carrinho. Pronto, no caso aqui vai ser um array, e eu vou colocar aqui props, ponto, carrinho props. Faltando fechar aqui. Beleza. Daqui a pouco a gente pensa como vai ser esse elemento aqui, tá? Mas o que eu preciso fazer agora é ter um estado, controlar esse estado para que eu possa ter os produtos, né? Uma coisa é eu ter os produtos que eu coloquei lá naquela constante, outra coisa é você agora ter um estado para controlar os itens que foram adicionados no carrinho. Então aqui eu vou criar esse estado, ó. Vou ter aqui os meus itens, 7 itens, que vai ser do tipo item carrinho. Vai começar vazio e eu vou colocar aqui o meu use state. Beleza. Dentro da lista de produtos, a gente vai precisar fazer aqui uma comunicação quando um determinado item for selecionado. Então,
aqui no item produto eu vou ter uma função chamada selecionar. Selecionar, ele vai simplesmente pegar aqui um produto e vai retornar o produto atual e diz que foi selecionado. Isso significa que lá na minha lista de produtos, eu também vou criar aqui uma função, é a comunicação indireta. Ó. Eu vou passar uma função lá da minha página para dentro de lista de produtos, que vai passar para produtos, né? Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para ficar claro para vocês o que está acontecendo. Ó. Então, basicamente, nós temos... Eu vou criar aqui uma tela nova, só que para... Beleza, para ter mais espaço para desenhar. Então, aqui, imagine que você tenha aqui a página. Então, a gente tem a página, que é um N, tá? Então, nós temos a página, nós temos um outro componente, que é a lista, e nós temos um outro componente aqui embaixo, que é o produto item. Então, produto, prod, item, certo? Beleza. Então, a página tem uma referência para a lista, então há uma referência daqui para cá, e a lista tem uma referência para produto. Entretanto, o botão que é para adicionar um produto, que tem lá o carrinho e tal, aqui para você clicar, está dentro de item. Então, no momento que você tem o estado controlado por aqui, ó, o estado onde eu tenho todos os itens estão aqui dentro. Eu tenho um item 1, um item 2 adicionado e tal. E essa página também vai ter uma referência para um outro componente que vai ser o carrinho, que depois eu vou colocar, entendeu? Então, o que é que acontece? O carrinho não vai controlar o estado. Quem vai controlar o estado é a página que está tendo tanto esse elemento como também tem um carrinho. Então, eu preciso definir aqui alguma função aqui que vai pegar essa função e vai adicionar dentro do estado sempre que um produto for clicado. Então, essa função aqui dentro que eu vou acrescentar, eu vou passar essa função como parâmetro para cá, e eu vou pegar essa função que eu passei aqui e vou passar para cá, para daí, quando ele clicar aqui, eu notificar essa função aqui, e ele vai notificar essa função, para daí ele adicionar no estado. E quando ele adicionar mais um produto no estado, o carrinho vai ser notificado, só que aqui via props. Ou seja, eu vou passar via props para o carrinho o meu estado e vou passar via props as funções para esses componentes para que eles possam se comunicar e aí a gente ter o nosso código funcionando. Mais ou menos vai ser essa a estratégia aqui, tá? Deixa eu só fechar aqui a aplicação que eu uso para desenhar e vou fechar isso aqui também. Pronto. Legal. Eu criei dentro do meu produto item esse método selecionar que vai retornar um produto. Aqui dentro de lista de produtos, eu vou, não seria bem selecionar, né? Seria mais adicionar no carrinho, alguma coisa assim, né? Ficaria um pouco mais explícito a intenção. Então, ou comprar, né? Porque ele vai comprar, então ele vai, aí o que ele vai fazer com isso, eu não sei. Então, comprar aqui na lista de produtos, chamar também comprar, se for o caso depois muda o nome, e eu vou pegar esse comprar aqui, vou passar como parâmetro para cá, direto, então comprar, recebe props.comprar, e lá na minha página, eu vou precisar criar esse método, que eu vou chamar aqui de adicionar produto. Beleza. O adicionar produto vai receber um produto, obviamente, e eu vou passar esse adicionar produto como parâmetro, que tem uma coisa a mais. Eu vou passar esse adicionar produto para cá, com o método comprar. Se a gente achar depois, pode trocar o nome sem problema. O fato é que, se eu colocar aqui um console.log para ver o que é que foi recebido aqui dentro de produto, a gente já é para conseguir receber esse produto. Ó. Vou clicar aqui, vou clicar,
Ó, ainda não está acontecendo. Por quê? Deixa eu ver o que é que está faltando. Eu passei o adicionar produto para cá, para o lista de produtos. Passei o adicionar para cá. O que está faltando é o botão, a gente realmente chamar lá nesse botão o onClick, né? Então aqui, ó, eu preciso no onClick desse botão pegar essa função que eu recebi como propriedade, que é o comprar, e eu vou passar o produto que eu já tenho, inclusive ele aqui, ó. Pronto. Agora que eu fiz isso, já é para a gente receber diretamente lá na nossa página de produtos, aqui, ó, ele mostrar para a gente o produto que foi selecionado. Então, se eu clicar aqui, ó, aparece o produto, no caso, camisa polo, tênis, calça jeans, camiseta, blusa e tal. Agora o que a gente pode fazer é adicionar esse produto dentro da lista de itens. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Ele vai dar aqui uma sugestão, deixa eu ver se essa sugestão não tá muito legal não, mas tudo bem. Fazer o seguinte, eu vou pegar os itens e vou procurar o item dentro da lista de produtos. Então, ele vai pegar aqui o item.produto.id é igual a produto.id. Não vou adicionar aqui a quantidade por enquanto. Vou simplesmente pegar o item atual. Porque esse item pode estar nulo, né? Por algum motivo. Se ele tiver nulo, se ele não tiver setado, o que a gente pode fazer é quantidade 0 e eu vou adicionar o produto. Agora eu garanto que esse item está setado. E aí eu posso... Aqui eu estaria manipulando diretamente dentro do item, que não é muito interessante, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou gerar aqui um novo item. Pegar aqui item atual. Vou pegar a quantidade e somar. Eu vou chamar isso aqui de novo item. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar os itens atuais, vou simplesmente pegar aqui, ó, outros itens. Vou filtrar todos os itens que não são o que eu estou mexendo. E aí, no final, eu vou setar os outros itens mais o novo item. E ele vai alterando aí os itens, né, sem mexer diretamente na lista. Então, basicamente, eu peguei o item atual. Se ele não tiver, eu gerei um item zerado com o produto, a quantidade 0. Aqui eu estou clonando o item, adicionando a quantidade para mais um. Depois eu peguei os outros itens e setei, né? Tem muitas formas diferentes de fazer isso, mas aqui vai funcionar. Beleza. Agora que a gente tem os produtos, a gente pode criar aqui um outro componente. Ah, já criei, né? O carrinho. E aí, basicamente, agora eu vou passar os itens para cá. Então, eu já posso aqui ter o carrinho, pronto. Aqui eu vou passar os itens, que eu já tenho eles aqui no estado, no meu componente. Então, sempre que o estado muda, o carrinho vai mudar. E aqui no carrinho a gente vai agora imprimir esses itens também. É outra renderização de lista, né? A gente vai pegar, vai colocar a lista aqui. O carrinho, a gente pode criar um outro componente chamado carrinho item. Carrinho item.tsx. E esse carrinho item, a gente pode colocar tanto o nome do produto como a quantidade. Então, pode ser para a gente não criar isso de forma repetida lá no nosso componente. Então, vai ter aqui props. Essas propriedades aqui que eu vou receber vai ser... Posso receber o próprio carrinho item aqui. Acho que não teria problema nesse caso aqui não, só para item de carrinho. Pronto. Aqui nós vamos definir uma div. Legal. Eu vou só colocar de forma bem simples aqui, ó, o produto.nome e produto.quantidade. Certo? O item... Não, na verdade é só quantidade. Então, e vou colocar
Vou colocar o nome e a quantidade, daqui a pouco a gente melhora esse elemento. E no carrinho, a gente vai querer pegar os itens que eu recebi, props.item, e eu vou fechar aqui e fechar aqui. E aqui a gente vai fazer a velha conversão de um objeto para um JSX. Nesse caso, a gente pode colocar aqui uma div. Deixa eu só copiar aqui uma div. Pronto. Essa div vai ter uma chave, que eu vou colocar aqui o item ponto produto ponto id. Só vai ter um item por produto, né? Eu não vou ter produtos replicados aqui no meu carrinho. E aqui eu vou querer... na verdade, aqui eu já posso colocar o carrinho item, né? Que eu acabei de criar. Nem preciso criar uma div, não. Carrinho... Ou, coloquei carrinho item, foi? Deixa eu ver como foi que eu disse o nome do componente, ó. Faltando o item aqui. Pronto. Carrinho item. Tá aqui ele embaixo. Vou passar a chave e vou passar o atributo. Pode ser assim. Acho que vai dar certo. Deixa eu passar aqui, ó. Beleza. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui no nosso carrinho. E o próprio carrinho pode ter aqui um estilo para que eu saiba que ele está funcionando, né? Vou colocar aqui um flex. Vou colocar aqui um background. Se eu colocar aqui vai ser os itens, então eu vou colocar isso aqui dentro de uma div. E eu vou criar aqui como se fosse um título. Vou colocar aqui class name. Vou colocar aqui carrinho. Aqui eu vou ter um background zinc 800. Vou dizer que texto vai ser 3xl. Eu vou colocar aqui um padding de 3. Ver como é que fica aqui, ó. Apareceu o carrinho. Vou dizer que o carrinho ele vai ocupar o espaço todo. Deixa eu ver se ele ocupa. Aqui flex call. Beleza. Já está ocupando o espaço todo. E vou colocar aqui lá na minha página de produtos, eu vou colocar aqui para o carrinho e a lista de produtos não ficarem grudados, então eu vou colocar aqui um gap de 10. Pronto. Então nós temos o carrinho aqui em cima e os itens do carrinho, eles vão aparecer agora, a partir do momento que a gente for adicionando, eles vão aparecer aqui embaixo. Então vou colocar aqui um padding de 5 e vou adicionar o primeiro item, ó, calça jeans 1, clicando aqui, calça jeans 2, 3, 4, camiseta 1, 2, 3, não está ainda muito legal não, mas eu vou melhorar agora os itens do carrinho. Para eu colocar esses itens, eu vou colocar aqui como flex, gap de 5 entre eles, então vai ficar na mesma linha, ó, os itens. Beleza. Como é que a gente pode melhorar aqui os nossos carrinhos, o item do carrinho, né? Eu vou colocar aqui um class name para ter um flex. Vou colocar aqui um rounded. Deixa eu colocar aqui múltiplas linhas que vai ficar mais fácil. Então, vou colocar aqui, ó, flex, rounded full, que ele vai ficar arredondado nas pontas. E vou colocar uma cor de background, BG blue. Não vai ser um carrinho típico assim, né? Como a gente está acostumado, mas tudo bem. Blue 500. Deixa eu ver se ele mostra. Ó. Colocou aqui. Legal. Eu vou querer colocar um padding X de 4. E vai dar um espaçamento nas pontas do nosso elemento. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar a quantidade no começo. E na quantidade eu vou colocar aqui um span. Eu vou fazer um círculo perfeito aqui. Ó. Class name. Vai ser um W7 H7
Eu vou colocar uma cor de background mais escuro, blue 700. E eu vou tirar esse padding aqui. Eu vou colocar um padding aqui dentro de 2. Deixa eu ver como é que fica. Não tá do jeito que eu queria não, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um overflow. Se bem que nem precisa, né? Deixa eu colocar aqui. Ah, tá faltando eu colocar um rounded full. Para ele ficar perfeitamente arredondado. Ó, ok. Já tá indo para onde eu quero. Aqui eu posso, deixa eu quebrar isso aqui para a linha de baixo. Eu posso colocar um flex. E eu vou até quebrar isso aqui mais de uma linha para ficar um pouco melhor. Aqui basicamente a gente montando o estilo, né? Tem muito de Tailwind CSS aqui. Flex, Justify Center e Item Center. Então vou centralizar o preço dentro desse meu círculozinho vermelho, é a quantidade de elementos. Aqui no nosso elemento eu vou colocar Items Center para ele centralizar no eixo. Ó, colocou já centralizado. O texto do nome aqui, colocar o spam, colocar o nome do produto aqui. E eu vou colocar também a quantidade no final. Então aqui, beleza, quantidade, ok. Eu posso colocar aqui, vai ter um gap entre esses elementos de 5. Ó, é para ele dar um gap aqui, ficou muito grande, né? Deixa eu colocar aqui um gap de 2. E finalmente, eu vou colocar aqui no final o preço do produto vezes a quantidade. Então, preço multiplicado por props.quantidade. E a gente vai ter o preço final de cada produto que foi adicionado aqui, ó. A gente pode arredondar essa quantidade, esse preço aqui. Deixa eu pegar aqui, vou multiplicar, e vou colocar isso aqui dentro de um elemento. Vou passar aqui, eu poderia passar para string, para que a gente possa ter com 2 casas decimais, né? Deixa eu criar uma função aqui. Função. Eu posso até depois extrair essa função. Exibir preço. E aí a gente vai passar aqui um number, o valor. Exibir como preço, como moeda. Valor do tipo number. Pronto. Aqui, return. Vou pegar aqui o que ele vai em currency, PTBR, format, valor. E aqui eu vou pegar exibir como moeda. Poderia até ir para um tipo utilitário, alguma coisa do tipo. Eu só faço chamar essa função aqui, ele já vai mostrar para a gente como moeda, tá? Deixa eu ver aqui, ó. 399, alguma coisa. Tá faltando só eu colocar um padding. Eu dei um gap e um padding só faz sentido aqui no final. Então, vou colocar aqui um class naming padding right de 5. Pronto, o objetivo não é deixar aqui muito bonito aqui os nossos itens no carrinho, e o próprio carrinho seria bom colocar uma borda aqui para a gente entender onde é que ele está indo, né? Então, borda branca e um rounded MD. Beleza. Vamos lá, se ele colocou, aí seria legal ter aqui um overflow none, overflow hidden, né, para esconder, e a largura dele pode ser um 4/5. Para quase a largura inteira. Eu coloquei full aqui, né? Full não faz muito sentido, não. Beleza. Vamos ver, ó. Temos aqui o nosso carrinho, tá? E os nossos itens aqui. Só para fazer um exemplo um pouquinho mais avançado, ficou bem maior a aula do que eu estava planejando. Mas o fato, ó, que se eu limpar
E a gente pode até colocar uma mensagem para dizer, ó, o carrinho está vazio, né? Aí você pode ter uma renderização condicional também nesse caso, ó. Por exemplo, aqui eu vou mostrar os itens. E aí, se os itens estiverem setados, então, se os itens estiverem, for diferente for zero, eu vou mostrar aqui uma coisa, ó, renderização condicional. Caso contrário, eu mostro uma segunda coisa. Então, esse conteúdo aqui, vou copiar, trazer para cá, certo? Acredito que ele consiga mostrar aqui. E o segundo, eu vou simplesmente colocar aqui um ícone dizendo que pode ser uma div também, mas também essa tag vazia, né, é suportado pelo React, tá? Que é você criar tipo como se fosse um fragmento, né? Então aqui icon x, acho que é circle x, tá aqui ó, circle x. E eu vou dizer um span, nenhum item no carrinho. E aqui a gente pode colocar um class name para ser um flex, justify center. Beleza? Então nós temos aqui, ó, nenhum item no carrinho. Ele posso até colocar aqui um text zinc 500 para ficar um pouquinho mais cinza e não ficar, digamos assim, tão forte. Posso colocar aqui um gap de 3. Pronto, só para mostrar, nós temos uma renderização condicional, ó, nenhum item no carrinho, nós temos aqui o nosso carrinho, aí na hora que você adiciona, ele começa a colocar, ó, uma calça jeans, 990, duas, 900 e eu posso até colocar aqui em cima o que seria o total do nosso carrinho, também dá para fazer esse cálculo, né, ó. Vou colocar aqui aí a gente termina aqui, tá? Então, vamos lá, ó, span, colocar aqui o carrinho, e aí a gente pode ir separando, né? Eu posso criar, por exemplo, eu posso pegar esse componente aqui que representa a ausência de carrinho e separar isso e colocar no componente a parte, né? Por exemplo, carrinho vazio. Eu posso até fazer isso, ó. Aqui na nosso componente, eu posso colocar carrinho vazio.tsx e aí eu crio aqui export default function, dividir para conquistar, né, ó. Carrinho vazio e aqui eu posso pegar esse componente aqui, ó. Isso aqui, jogo para cá, certo? Vou importar aqui esse elemento e a partir daqui eu não preciso me preocupar em ter que colocar isso tudo. Esse trecho, boto simplesmente carrinho vazio e fica, digamos assim, um pouco mais clean o nosso código. Legal, então nós temos aqui o carrinho, está faltando só para finalizar, eu somar tudo do carrinho, né? Eu tenho aqui os itens e o total é fácil de calcular, né? Ó, total, aqui é JavaScript puro, né? Ó, props.itens. Eu vou fazer aqui poderia fazer um reduce, né? Acho que talvez as pessoas que estejam assistindo podem não entender basicamente o que esse código está fazendo. Mas basicamente ele está pegando todos os elementos da lista e somando e gerando aqui um valor. E aí a gente pode pegar aquele elemento que nós criamos agora há pouco, que está dentro do carrinho item, que é para exibir como uma moeda, e eu posso, por exemplo, criar aqui uma pasta de utilitários, tá? Tem muitas formas de fazer isso, né? Aqui só para fazer da forma mais simples possível, que é eu criar aqui uma pasta chamada úteis, por exemplo. Aí eu posso criar aqui um arquivo chamado moeda.ts e a gente pode exportar por padrão uma classe chamada moeda
E aí eu posso chamar aqui de formatar e vou colocar essa função como uma função estática. Pronto. Dessa forma, eu não preciso mais me preocupar em ter isso dentro apenas de um elemento. Eu posso apagar isso aqui, ó. E onde eu vou exibir moeda, eu vou lá e coloco moeda, que é o nome da classe que eu criei. E falando nisso, eu vou colocar o link do código no repositório, tá? Moeda.formatar. Formatar. Não sei se ele importou lá. Deixa eu ver se ele importou. Útil, moeda export default class static formatar. Deixa eu ver se eu consigo importar aqui. Pronto. Agora sim, formatar. E eu posso aplicar a mesma lógica lá no carrinho para, no final das contas, quando eu for mostrar aqui o total, eu usar moeda.formatar. Só importar aqui a classe e aí eu passo o total que eu acabei de calcular, fechando aqui, a gente vai ter. Só que aí eu preciso só garantir que aqui eu tenho flex, justify, between e items center. Que ele vai colocar de um lado o carrinho e do outro lado o valor total. E aí se eu for adicionando, ó, mais uma calça jeans, um tênis, 2 tênis, uma camisa polo, 3, certo? Ó, 4 camisas sociais, e aí você tem o valor total do seu carrinho. O único lugar que eu não coloquei ainda o formatar foi aqui, ó. Mas a gente pode colocar lá no nosso produto item, onde tem aqui o preço do produto. Em vez de colocar o real aqui, eu posso pegar isso aqui, colocar moeda, ponto, formatar e passando o preço. E agora a gente tem aqui o nosso preço formatado. Gente, era para ser só uma aula de renderização condicional, mas com uma aula gigante, né? Mas só para mostrar para vocês, você pode pegar um tema desse e aprofundar e fazendo e fazendo e fazendo e aprofundando, né? De uma forma muito mais profunda do que inicialmente eu tinha planejado. Mas é isso, acho que ficou interessante aqui o nosso bate-papo falando desses dois temas. Eu não sei se ficou muito pesado, digamos assim, né? A quantidade de assuntos, porque era para ser simplesmente algo um pouco mais simples, mas fizemos aí mais um exemplo de renderização condicional e renderização de lista. Nos próximos vídeos eu vou tentar fazer exemplos mais simples, para poder a gente conseguir focar no conceito e, eventualmente, quando você for para uma aplicação maior, aí é que faz sentido entrar em coisas mais, sei lá, fazer as interfaces um pouco mais rebuscadas e fazer essas interações. Mas, de qualquer forma, nesse exemplo que a gente pegou renderização condicional e renderização de lista, a gente também usou comunicação direta, comunicação indireta, componentes com estado, com props com children, eventos. Basicamente, a gente usou tudo o que a gente tinha visto até então dentro desses dois exemplos aqui. Funcionou, de certa forma, como uma recapitulação. Legal? Vou voltar aqui para a tela cheia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Não teve planejamento prévio, mas a gente foi evoluindo e chegamos aí, eu acho que em um resultado interessante. Eu vou tentar já colocar esse código no GitHub, que aí eu atualizo tanto o vídeo 1, 2 e agora o terceiro, colocando o link para que você possa baixar o código por lá. Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra que nós estamos com as inscrições abertas lá para a semana da transformação.dev. Vai ser muito legal. Lá nessa semana a gente vai construir uma aplicação do zero. Então, se você está gostando dessa semana aqui do Esquenta, né, com essas aulas e tal, lá com certeza você vai ter um sistema maior para ser implementado, com autenticação, com acesso a dados, colocando os dados na nuvem e muitas coisas interessantes para você desenvolver aí o seu primeiro sistema. E não só desenvolver o primeiro sistema, mas a gente também vai desconstruir um sistema do zero, ou seja, pegar um sistema funcionando
e ir analisando ele, mostrando as partes para que você possa entender e eventualmente se inspirar para a tua própria aplicação. Legal? Acho que quase 2 horas de conteúdo, mas ficou legal para que você possa aprender React e Next. Ainda tem várias aulas para a gente discutir daqui para frente. Um grande abraço e até a próxima aula.